Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos para o nosso segundo conteúdo na parte de reprodução. A gente viu primeiro os conceitos básicos, né? Falamos de reprodução sexuada e assexuada, falamos de dimorfismo sexual, da fecundação, do ovo-zigoto, né? Então, agora nós vamos entrar na parte da reprodução propriamente dita dentro dos grupos animais, né? E aí, como foco, a anatomia e a fisiologia da reprodução humana, né? Então, nós vamos trabalhar aqui com a reprodução humana, os humanos que são mamíferos. Então, a gente precisa entender o que os mamíferos têm de diferente dos outros grupos animais. Então, eu classifico um mamífero como mamífero, por quê? Porque eles têm glândula mamária, porque eles têm pelos que têm a função de recobrir o corpo e proteger contra a perda excessiva de calor, né? Além disso, tem glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas, que auxiliam nesse processo de perda de calor e de proteção da pele. Tem respiração do tipo pulmonar, que nós vamos ver depois desse tópico de reprodução, nós vamos falar de sistema respiratório, vocês vão entender isso melhor, e são endotérmicos. Endotérmicos são aqueles que são capazes de manter a sua temperatura corporal constante, né? Então, esses são os mamíferos, né? Quem são exemplos de mamíferos? O ornitorrinco, o morcego, o peixe-boi, o elefante, a ecdna, o ser humano, o canguru. E esses mamíferos são divididos em grupos, né? Em grupos como os mamíferos ovíparos, por exemplo, como o ornitorrinco e a ecdna. Grupos de mamíferos como, por exemplo, os marsupiais, como o canguru, né? E os mamíferos placentários. E aí nós vamos nos ater nos mamíferos placentários, que são os eutérias, né? Os mamíferos verdadeiros, que a gente chama. Por que eles recebem essa classificação? Porque eles têm placenta. São todos os mamíferos que não sejam aqueles que têm bolsa, que têm marsúpio e que botam ovos. Então, todos os restos dos mamíferos são eutérios. Então, a placenta, ela é uma estrutura super importante. Por quê? Porque é nela que vão acontecer as trocas gasosas e de nutrientes entre mãe e embrião, né? Então, ela e o cordão umbilical vão funcionar como um sistema de transporte de substâncias, sejam elas gases ou sejam elas nutrientes, entre o embrião que está se formando e a mãe, né? Então, nos seres humanos, a placenta ela tem dupla origem, que a gente fala. Uma parte dela é de origem materna, que é formada pela parede interna do núcleo, do útero, endo, dentro, métrio, do útero, então da parede interna do útero, enquanto a outra parte da placenta é formada de origem embrionária, formada por uma estrutura do embrião chamada córeo. Nós não vamos estudar a parte de embriologia, nós vamos ter tempo para isso, mas é importante que você saiba que a placenta não é a transformação do útero materno apenas, né? Além disso, existem outros que a gente chama de anexos embrionários, tá? Que é a vesícula vitelínica e o alantoide. A gente fala que nos mamíferos placentários elas são vestigiais, né? Então, assim, elas são vestígios mesmo, e elas vão participar da formação do cordão umbilical, que vai unir o embrião à placenta, né? Então, aqui dá para ver mais ou menos como é que funciona. Eu tenho aqui o embrião aqui no meio, e eu tenho os anexos embrionários, como uma vesícula vitelínica rudimentar. Aqui é que ficaria a nutrição do embrião, quando o embrião se nutre fora do corpo materno. Então, isso aqui é grande, uma região chamada de âmnio, uma região chamada de córeo, né? Eu tenho a cavidade amniótica e aqui o embrião, né? Então, quando eu vejo corte de uma placenta e eu vejo um bebê se desenvolvendo, eu tenho cordão umbilical, o resto da vesícula vitelínica rudimentar aqui, a placenta recobrindo aqui, uma parte formada pelo endométrio, a musculatura uterina, uma parte formada pelo córeo do embrião, né?
Então, aqui é só mostrando para vocês como que funciona o cordão umbilical. O cordão umbilical, então, ele tem veias e artérias, né? Tem a veia umbilical e as artérias umbilicais, que são responsáveis por levar, através do sangue, os gases da respiração e os nutrientes para esse feto e pegar o resultado do metabolismo desses nutrientes e levar de volta para o corpo materno, né? Então, aqui mostrando a foto para vocês, aonde que a placenta fica implantada, né? Mostrando o cordão umbilical, e aí a placenta ligada ao cordão umbilical no momento do parto, né? E aí a gente falou, então, lá atrás, que o ovozigoto é a primeira célula de indivíduos que apresentam reprodução sexuada. Então, a gente fala que os mamíferos que apresentam reprodução sexuada, eles são dioicos. O que é isso? De 2 oico casa. Significa, então, que os indivíduos machos e fêmeas são separados. Eu tenho indivíduos machos e indivíduos fêmeas. Eu não tenho indivíduos machos e fêmeas em um único organismo. Eles apresentam dimorfismo sexual em maior ou menor grau, mas eles apresentam. A fecundação é interna, ou seja, ocorre dentro do corpo materno. O desenvolvimento é direto, ou seja, os indivíduos não passam por processo de metamorfose. Eles podem ser vivíparos ou ovíparos, no caso do ornitorrinco, que são os monotremados. E normalmente a gente encontra cuidado parental, ou seja, os pais tomam conta da prole. Vamos falar agora especificamente do sistema reprodutor humano. Vamos falar da anatomia e um pouquinho da fisiologia desse sistema reprodutor humano, né? Então, o que é preciso que a gente entenda do ponto de vista anatômico? Vamos falar primeiro do masculino, depois do feminino, tá? Que a anatomia masculina ela é composta pelos testículos. No interior desses testículos eu tenho os túbulos seminíferos que vão ser responsáveis por produzir os espermatozoides. Além disso, eu tenho as chamadas células de Leydig, ou células intersticiais, cuja função é produzir testosterona. Além disso, eu tenho o epidídimo, que vai ser uma estrutura responsável por armazenar os espermatozoides. E aí eu tenho canais, o canal deferente, que vai conduzir os espermatozoides para o meio externo, e o ducto ejaculatório, que também vai conduzir esse espermatozoide. A uretra, que vai ser responsável por eliminar esses espermatozoides, entretanto, a uretra ela não é exclusiva do sistema reprodutor, ela é também compartilhada com o sistema excretor. Presença de vesícula seminal, que produz o líquido seminal. Esse líquido seminal ele tem uma função de nutrição espermática. A próstata, que vai produzir o líquido prostático, também rico em nutrientes e responsável pela alteração do pH vaginal, né? Glândula bulbo-uretral ou glândula de Cooper, que é responsável pelo processo de lubrificação. E o pênis, que é composto por corpos cavernosos e corpos esponjosos. Esses corpos esponjosos e cavernosos, quando ocorre um aumento do influxo sanguíneo, eles são responsáveis pelo processo de ereção peniana. Então, só mostrar para vocês a genitália externa masculina, e aqui mostrando uma diferença entre pênis circuncisado e não circuncisado, né? Então, o que a gente vê a anatomia externa? A gente tem um prepúcio, que é uma pele que recobre a glande. A glande é o que a gente chama de cabeça do pênis. E aí a gente tem ali, na região posterior, a gente tem o saco escrotal ou escroto. Diferença do pênis circuncisado por não circuncisado é que no pênis circuncisado há a retirada desse prepúcio, essa pele que recobre a glande. Essa é a grande diferença. E aí, se eu pego a anatomia do sistema reprodutor masculino e corto ela lateralmente, quem que eu consigo ver internamente? Então, eu tenho o ureter, que vem descendo do sistema excretor lá dos rins, né? Eu tenho a bexiga, aqui a vesícula seminal,
mais abaixo o canal ou ducto ejaculatório, né? Aqui uma glândula super importante, a próstata, glândula bulbo-uretral, canal deferente, o epidídimo, que vai armazenar os espermatozoides, o testículo, que vai produzir os espermatozoides e a testosterona, protegidos por um saco escrotal ou escroto. Esse ureter que desce até a bexiga, da bexiga parte a uretra, essa uretra vai ser responsável pela eliminação, pela condução dos espermatozoides até o meio externo, passando pelo pênis, não apenas espermatozoides, mas também produtos do processo de excreção, né? Então, e aí aqui a gente vê uma ligação direta com o sistema também digestório, em que a gente tem o reto, o ânus e o reto, né? Então, é tudo mais ou menos interligado. E aí, se eu olho de frente à vista frontal, o que eu tenho? Eu tenho a bexiga, abaixo da bexiga eu tenho a próstata, né? Eu tenho abaixo a vesícula seminal, que parecem esses montinhos de algodão, e embaixo a próstata. O canal deferente, não é diferente, é deferente, que leva da próstata, leva da bexiga e próstata, né, até o epidídimo responsável pelo armazenamento dos espermatozoides, o testículo e epidídimo protegidos por uma bolsa escrotal, e aqui mais externamente o pênis, em que eu tenho a presença da uretra, que vai conduzir esses espermatozoides por meio externo, né? E que também vai pegar o produto da excreção, do metabolismo excretório, que está armazenado na bexiga, e também vai ser uma condução para o meio externo. Aí, a gente falou que o testículo, ele é responsável por produzir os espermatozoides, né? E aonde essa produção ocorre? Lá nos túbulos seminíferos. Os túbulos seminíferos são um conjunto de túbulos presentes nos testículos, aonde os espermatozoides são produzidos. Então, aqui, ó, aqui à direita eu tenho o epidídimo, né? E aí eu tenho um corte do testículo, mostrando aqui dentro um emaranhado de túbulos seminíferos. Nesses túbulos seminíferos é que vai ocorrer a produção dos espermatozoides. E como que ocorre o controle hormonal do sistema reprodutor masculino? Gente, o controle todo vem do sistema nervoso central. Então, eu tenho lá no meu sistema nervoso central uma glândula chamada hipotálamo. Esse hipotálamo produz hormônios, dentre eles o GNRH, hormônio liberador de gonadotrofina, né? Então, esse hormônio liberador de gonadotrofina vai ser produzido e vai atuar numa outra glândula no sistema nervoso central, que é a hipófise anterior. Essa hipófise anterior vai ser estimulada a produzir dois hormônios, o LH e o FSH. LH, hormônio luteinizante. FSH, hormônio folículo estimulante. E aí vamos entender um pouquinho. Quando esse GNRH estimula a produção de LH, este LH vai atuar sobre as células de Leydig nos testículos, estimulando a estas células de Leydig a produzirem testosterona. Esta testosterona vai ser liberada na corrente sanguínea e vai atuar lá no sistema reprodutor e em outros órgãos. Ok? Bom, quando a hipófise anterior estimula a produção de FSH, de hormônio folículo estimulante, a testosterona produzida pelas células de Leydig também estimulam a produção desse FSH. Esse FSH estimula, atua sobre as células de Sertoli, essas células de Sertoli estimulando a espermatogênese, ou seja, a formação e a maturação dos espermatozoides, né? Então, esse FSH, ele pode atuar
na espermatogênese, e aí quando eu tenho baixa produção desse FSH, tá vendo o maisinho aqui? Esse maisinho é estimulação, e o menusinho é uma inibição. Então, quando esse FSH está baixo, ele estimula a produção de um hormônio chamado inibina, e essa inibina atua lá no hipotálamo, falando não precisa mais produzir GNRH. Sem a produção ou com uma produção baixa de GNRH, a hipófise entende também, essa inibina também atua na hipófise, entende que eu posso diminuir a produção de LH e FSH. Então, esse ciclo de estimular, né? Quando estimula a produção, a gente chama de feedback positivo, e quando inibe a produção, a gente chama de feedback negativo, ou retroalimentação positiva, retroalimentação negativa. Vamos agora falar do sistema reprodutor feminino, a genitália externa ou pudendo feminino. A genitália externa feminina, ela é dividida em grandes lábios, que são mais externos, pequenos lábios mais internos, uma estrutura entre os dois lábios chamada de clitóris, internamente a uretra, que é responsável pela eliminação do metabolismo do sistema excretor, e aqui um vestíbulo ou abertura vaginal. É por aqui que ocorre a comunicação do sistema reprodutor. Enquanto no homem a uretra é responsável por conduzir o espermatozoide e o produto do metabolismo excretório, na mulher a uretra é só excreção, tá? E a condução para o contato do gameta masculino com o feminino ocorre através do vestíbulo ou abertura vaginal. E é nesse vestíbulo ou abertura vaginal em que há a presença do ímen, que é uma membrana que recobre a abertura da vagina e que normalmente essa membrana é rompida na primeira relação sexual, né? Então, anatomicamente, eu tenho o aparelho reprodutor feminino dividido em órgãos externos e órgãos internos. Os órgãos externos recebem o nome de pudendo feminino. A vulva, que é composta pelos lábios maiores, pelos lábios menores, pelo clitóris, que é um tecido erétil, ele sofre ereção, assim como o pênis. A abertura da uretra, que vai ser responsável pela eliminação da urina, e a abertura da vagina. Internamente, eu tenho a vagina, que é o órgão copulador em si, o útero, que é revestido pelo endométrio, e nós vamos ver a importância disso no processo gestacional, as tubas uterinas, que conduzem, que fazem o caminho do ovário até o útero, e que tem uma mucosa com cílios para conduzir, né, o óvulo, esse gameta masculino até o útero, e os ovários, que são responsáveis pela produção dos óvulos e dos hormônios também, uma série de hormônios. Então, se eu corto anatomicamente o aparelho reprodutor feminino, quem eu tenho? Eu tenho o ovário, aqui eu estou mostrando um só, tá? Mas isso é duplicado, eu tenho um ovário. Aqui, recobrindo esse ovário, eu tenho a trompa ou tuba uterina, que vai conduzir o gameta até o útero. A região mais interna do útero é o endométrio. E essa região aqui de baixo recebe o nome de colo do útero, né? Essa região que a gente está vendo aqui, não está nomeada ali, mas aqui é a bexiga, né? E aí, o que eu tenho aqui na região externa? Eu tenho a uretra, que vai fazer a eliminação da urina, os grandes lábios, os pequenos lábios, a abertura vaginal propriamente dita e o clitóris, que é o órgão erétil. Da mesma forma que no homem, também é muito próximo ao sistema digestório, a parte final do sistema digestório formada pelo ânus e pelo reto. E aí, se eu olho de frente, como que eu tenho? Aí eu já tenho duplicado. Os ovários, aqui um corte dos ovários, que a gente vai ver que tem folículos aqui dentro.
Aqui a tuba uterina, que vai conduzir esse gameta até o útero que internamente é revestido pelo endométrio, o final do útero, que a gente chama de colo do útero, ou cérvix, que conecta, que é o ponto de encontro do útero com a região vaginal, a vagina, que é o órgão copulador propriamente dito. E como ocorre o controle hormonal feminino? É mais complexo que o masculino, ok? Mas envolve praticamente os mesmos hormônios. O hipotálamo vai receber um estímulo para produzir o GnRH, hormônio liberador de gonadotrofina. Esse hormônio liberador de gonadotrofina vai atuar lá na hipófise anterior, estimulando a hipófise a produzir os mesmos hormônios, FSH e LH, ok? FSH, hormônio folículo estimulante, vai atuar, vai estimular a formação do folículo, a maturação do folículo. Enquanto o LH é um hormônio luteinizante. Os dois vão atuar no ovário, ok? Estimulando ou a produção de estrógeno ou a produção de progesterona. Nós vamos ver isso melhor quando a gente fala lá de ciclo menstrual e de gestação. Tá? Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Esses dois hormônios vão atuar de formas diferentes sobre o útero, gerando respostas diferentes nesse útero. Eu tenho um processo de feedback positivo em dias anteriores à ovulação e de feedback negativo em grande parte do ciclo. Ou seja, eu tenho redução desses hormônios em grande parte do ciclo e eu tenho estimulação de parte desses hormônios mais próximos ao processo ovulatório. Nós vamos entender como isso funciona lá no ciclo menstrual, que veio agora. Então, eu acho esse gráfico, e ó, gente, esse gráfico aqui é o gráfico que é cobrado de vocês, tá? Então, olha o que acontece. O ciclo menstrual ele tem mais ou menos 28 dias de duração. Por que mais ou menos? Porque isso varia de mulher para mulher. Tem mulheres que têm um ciclo de 30, tem mulheres que têm um ciclo de 25, tem mulheres que têm um ciclo de 20. Né? É importante que você conheça o seu ciclo. Em média, são 28 dias o seu ciclo para as mulheres, tá? Para as meninas. Então, olha o que a gente espera durante um ciclo menstrual. Que o ovário, né, ele vai sendo estimulado para fazer com que o folículo ovariano se mature até que ele esteja pronto para liberar o óvulo no processo chamado ovulação, para que possa ocorrer a fecundação. Então, existem várias alterações que ocorrem no corpo feminino ao longo desse período, né? Então, há um aumento, quando a mulher está próxima do processo de ovulação, há um aumento da temperatura corporal, que é natural ele acontecer, e depois do processo ovulatório, essa temperatura volta a baixar. E olha o que acontece. Agora que é preciso que a gente preste atenção. Lembra que eu falei com vocês que o sistema nervoso central recebe um estímulo lá no hipotálamo, o hipotálamo manda um estímulo lá para a hipófise anterior, para a hipófise anterior produzir dois hormônios, LH e FSH, hormônio folículo estimulante e hormônio luteinizante. Então, olha o que acontece, gente. Tá vendo essa linha verde aqui? É o FSH, enquanto a linha azul é o LH. Então, o que vai acontecendo? Eu vou tendo liberação de FSH nos primeiros dias do ciclo para que o folículo, como o próprio nome diz, hormônio folículo estimulante, para que o próprio folículo seja maturado até ele estar pronto para ser ovulado. Ok? Então, eu tenho valores de FSH superiores a valores de LH. Quando esse folículo está maduro, ele está pronto para ser liberado, ele está pronto para ser ovulado, liberação do óvulo. O que acontece é que quando esse folículo atinge a maturidade, ocorre um aumento, um pico no LH, no hormônio luteinizante. E é esse pico de LH que marca a ovulação. Então, a ovulação na mulher, ela ocorre quando eu tenho um pico de LH. Imediatamente após esse processo ovulatório,
esse LH cai, o FSH também, esse LH cai e esse FSH cai a níveis basais. Ok. Nós falamos lá naquele outro slide que o FSH e o LH atuam nos ovários, estimulando esses ovários a produzirem hormônios, né? Estrógeno e progesterona. Então, olha só, olha o que acontece. Eu tenho, no início, enquanto eu tenho um FSH mais elevado, eu tenho um aumento da produção de estrógeno. Esse estrógeno, então, está atuando para o processo de ovulação. Ele está fazendo alguma coisa no útero, né? Preparando o útero para o processo ovulatório, ok? Quando ocorre a ovulação, esse estrógeno despenca. E aí começa a aumentar a progesterona. Olha para você ver. O folículo está maduro, liberou o ovócito, o óvulo para o processo no processo de ovulação, permitindo que esse óvulo possa ser fecundado. Bom, se eu estou pronta para ter uma fecundação, significa que meu útero tem que estar pronto para receber esse embrião, né? Esse ovo ou zigoto que vai ser formado lá. Então, eu começo, quando eu libero o ovócito, meu corpo entende, olha, preciso preparar o meu útero para receber um embrião. E que hormônio prepara o útero? Progesterona, o hormônio progestação. Aí o que acontece? Esse hormônio prepara o útero para receber o embrião. Se depois de um tempo esse embrião não se fixa na parede uterina, lá no endométrio, o corpo entende que, não teve fecundação. Então, eu não preciso manter o meu útero preparado. E aí, o que acontece? Os níveis de progesterona caem, né? Os de estrógeno também, e depois o estrógeno começa a aumentar. Nesse momento em que nível de estrógeno e progesterona cai, é que o organismo entende que não houve fecundação e que, então, a preparação do útero não foi necessária. E aí se perde essa preparação do útero, que é o processo de descamação do endométrio, que nada mais é do que a menstruação. Então, olha só, a fase folicular é aquela fase que a gente fala que o folículo está amadurecendo. Aí eu tenho a ovulação, próximo ao 14º dia, num ciclo de 28 dias, que esse processo de ovulação, ocorre na sequência dele o que a gente chama de fase luteínica, que é esse processo de preparação do útero para receber o embrião. Se o embrião não é recebido no útero, o que acontece é em que eu tenho a descamação desse endométrio, que foi preparado para receber o embrião, e essa descamação é o processo menstrual. Aí esses hormônios voltam a seguir esse mesmo fluxo, primeiro um aumento de FSH com aumento de estrógeno, fechando e novamente movimentando o ciclo. Ok, gente? Então, vamos lá. Do primeiro ao 5º dia do ciclo é o processo menstrual. Nesse processo menstrual, eu tenho uma redução da taxa de progesterona. Óbvio, se a menstruação é a descamação do endométrio, significa que meu útero não está preparado, mas eu preciso manter altas taxas de progesterona? Claro que não, né? Do 6º ao 9º dia, o FSH, o hormônio folículo estimulante, vai estimular o desenvolvimento dos folículos ovarianos e vai produzir e liberar estrógeno. Então, o FSH produzido lá na hipófise anterior vai atuar no ovário e estimular o ovário a produzir estrógeno. Mais ou menos em torno do 10º dia, eu tenho uma alta concentração de estrógeno e essa alta concentração de estrógeno inibe o FSH. Quando diminui a concentração do FSH, eu começo a ter a secreção de LH, o hormônio luteinizante. O que esse LH faz lá no pico do LH? Rompe o folículo para liberar o gameta feminino, né? Aí, o que acontece? Em torno do 15º, aqui é o processo de ovulação, no 14º. No 15º, esse folículo ovariano, que já liberou o gameta feminino para ser fecundado, ele recebe o nome de corpo lúteo ou corpo amarelo.
Aí eu tenho o início da produção e da liberação da progesterona para preparar o corpo para a gestação. O que acontece é que a alta concentração de progesterona inibe o LH. E aí eu tenho o processo pré-menstrual. Se a gravidez ocorre, se ocorre a fecundação, primeiro, aonde a fecundação ocorre? A fecundação ocorre na tuba uterina, ok? Mais ou menos entre o terço distal e o terço médio da tuba uterina. Então, a fecundação ocorre na tuba uterina. Uma vez que essa fecundação aconteceu, esse ovo zigoto na tuba uterina vai migrar pela tuba uterina até chegar ao útero e se fixar ao endométrio. Esse processo de migração, né, do ovo ao zigoto, e à medida disso ele vai se desenvolvendo, né? E do embrião pela tuba até a sua fixação no endométrio, recebe o nome de nidação, né? A nidação é a implantação desse embrião no útero. Né? Então, a fecundação ela ocorre na tuba uterina e o espermatozoide ele tem que atravessar uma região que a gente chama de corona radiata, que são células que estão ao redor do ovócito, e são células que vêm do ovário. Então, a cabeça do espermatozoide adere a uma outra região que recebe o nome de zona pelúcida, que é uma camada de glicoproteína que está recobrindo esse ovócito, e ocorre o que a gente chama de reação acrossômica. O acrossoma, que é uma região do espermatozoide, libera uma série de enzimas proteolíticas e digestivas de maneira a permitir que haja uma fusão da membrana plasmática do espermatozoide com a membrana plasmática do ovócito e a penetração do núcleo do espermatozoide dentro do ovócito. Depois ocorre uma reação que a gente chama de reação cortical, em que é uma formação de uma membrana de fecundação. O que acontece? Quando o espermatozoide entra, o ovócito entende, olha, entrou um espermatozoide, não pode permitir que nenhum outro entre. Aí ocorre essa que a gente chama de reação cortical. Libera uma série de conteúdos de vesículas corticais nesse óvulo, e aí eu tenho a fusão do núcleo do ovócito com o óvulo, do ovócito com o espermatozoide e a formação do zigoto. Então, aqui eu estou mostrando para vocês como é que é o ovócito. Essa corona radiata, a zona pelúcida, o citoplasma e o núcleo. Então, o que vai acontecer é a fusão do núcleo do espermatozoide com o núcleo do ovócito. Lembra que os dois são haploides, são as únicas células do nosso organismo que são haploides. O que são haploides? Isso quer dizer que tem a metade dos cromossomos das nossas células normais. Óbvio, gente, porque se eu preciso ter a fusão de dois gametas, é preciso que ao final dessa fusão eu tenha um número total de cromossomos, que no nosso caso são 46. Então é preciso que tenha 23, a metade dos cromossomos usuais das nossas células do nosso gameta feminino e a metade do nosso gameta masculino, né? Aí, o que acontece? Aconteceu a fecundação. Havendo a fecundação, uma estrutura do embrião, um anexo embrionário chamado córeo, ele vai produzir um hormônio chamado gonadotrofina coriônica humana. Essa gonadotrofina é que vai manter o endométrio, ali aonde o embrião está fixado, sem se descamar, porque se o endométrio descama, gente, o que acontece? A mulher menstrua. E se o endométrio vai embora, o embrião vai embora também. Então, o HCG mantém o endométrio, né? Ele mantém o endométrio ali, por quê? Porque ele evita que o corpo lúteo, que é o resto que sobrou lá do folículo, se degenere, mantendo os níveis de progesterona elevados. Ou seja, ele não manda uma mensagem para o útero falando assim, pode baixar a progesterona porque não teve fecundação. Então, os níveis de progesterona mantêm-se elevados, né? O que acontece é que a quantidade desse HCG no final da segunda semana de gestação já é suficiente para se detectar a produção dele no corpo materno, no sangue da mãe. Então, é a partir deste hormônio produzido por um anexo embrionário do embrião que a gente confirma ou não a gravidez, né?
E o que acontece com os gêmeos? Ah, entra mais de um espermatozoide. Pelo amor de Deus. O que acontece? A gente tem dois tipos de gêmeos. Os gêmeos univitelinos, ou gêmeos idênticos, e os gêmeos bivitelinos, né? Ou gêmeos diferentes. Vamos falar primeiro dos univitelinos. Eu tenho um ovócito fecundado por um espermatozoide, né? Formou o ovozigoto. Esse ovozigoto vai se dividindo, aumentando o número de células até formar um embrião. Acontece que em algum momento desse processo de divisão, uma parte desse embrião se separa e ele continua se dividindo. Então, eu tenho duas massas celulares formando dois indivíduos geneticamente iguais. Por quê? Porque eles vieram da fusão de um ovócito com um espermatozoide. E nos gêmeos divitelinos ou bivitelinos, eu tenho dois ovócitos sendo fertilizados, cada um por um espermatozoide. Então, eu tenho um ovozigoto aqui e um ovozigoto aqui, se dividindo, formando dois indivíduos geneticamente diferentes, porque foram fertilizados por espermatozoides diferentes. Então, as duas massas vão dar origem a dois indivíduos. Entretanto, a diferença básica é que aqui vocês estão vendo, nos univitelinos, eu tenho uma única estrutura, uma única placenta. Enquanto nos bivitelinos, eu tenho duas. Porque são duas fertilizações distintas. Por favor, não esqueçam disso, ok? Com esse slide, nós terminamos a anatomia e fisiologia. Nossa próxima aula, que eu vou postar para vocês daqui a pouco, nós vamos falar de métodos contraceptivos e depois nós vamos falar de doenças sexualmente transmissíveis, ok? Até daqui a pouquinho com o nosso próximo conteúdo.